programa Insight pela sua Rádio Pelotense. E nós vamos, nessa parte, né, dando ênfase à pergunta do nosso ouvinte. Como é bom, né, quando a gente tem a pergunta do ouvinte, né, que acaba somando bastante. Né? A gente aqui, às vezes, tem... Não é limitação, eu também tenho a mesma limitação, que eu enxergo de uma maneira as coisas, né? Todos nós. E muitas vezes não é aquilo que o ouvinte queria ouvir, né? A gente tenta ou às vezes fala demais, umas vezes me criticam porque eu falo demais. Então, daí a importância deles manifestarem. A manifestação desejo, é boa, né? Então a cidadão pergunta assim, o poder da mídia televisiva é muito maior ou mais convincente do que nossas precárias bases de resistência, diz, e muito bem colocada a pergunta. O que eu percebo é o seguinte, Newton, muito bem, né, isso realmente, quando tu te deixa dominar por uma mídia, né, e aquilo para ti tudo é certo naquela mídia, não tem poder crítico de avaliar, né, tu é uma vítima da mídia. Né? Agora as pessoas podem... E hoje eu acho que mais que nunca o mundo, o homem moderno, ele que se critica a própria, ele faz a crítica da própria mídia. Ele percebe nas entrelinhas, né, quais são as verdadeiras intenções. E nós temos que exercitar isso. Eu vou responder isso com um exemplo, vai ser bastante ilustrativo. Uma vez um funcionário meu pediu cigarro num sítiozinho que eu tenho. Eu disse que eu não levaria cigarro para ele. Ele pediu para uma outra pessoa, a pessoa levou o cigarro. Casualmente eu estava lá. O dia que a pessoa entregou o cigarro para ele, depois que ele acendeu um cigarro, ficou fumando, matando a saudade dele, eu pedi a carteira emprestado e olhei, tinha na carteira de cigarro, uma fotografia colorida, um homem sentado numa cadeira de rodas, sem as duas pernas, sem uma mão, e sem os dedos da outra mão, e com o nariz já preto, gangrenando o nariz. E eu disse para ele, não te assusta essa fotografia que está aqui nessa carteira de cigarro, no maço? Ele olhou e disse, não, isso aí dá só em alguns, não dá em todo mundo, eu não estou incluído entre as pessoas que têm isso aí, porque ainda não tinha apodrecido nenhuma parte do corpo dele. Então, era uma pessoa que criou uma teoria para poder fumar, frente a tudo aquilo que o governo, que o Ministério da Saúde vinha fazendo de ilustração, de informação. Em frente à mensagem não adiantou. Ele não quer... Por quê? Eu entro nesse infelizmente. Né? Por quê? Porque dentro dele tinha algo maior que passava por cima, subestimava, tirava o valor de todas essas informações para ele poder se manter naquele vício. Certamente o tabaco não tem esse poder todo. Tá bem que em cada tragada tem mais de 4.000 substâncias já identificadas, que são todas elas nocivas, em maior ou menor grau, para a saúde, e que a pessoa que fuma mais cedo ou mais tarde vai morrer, vai ter a vida amputada de alguma forma, seja os pés, as mãos ou o nariz, ou a própria vida em função daquilo ali. Mas a pessoa é consciente, como tu és consciente, outros tantos são conscientes. Eu não me importo, eu vou morrer, mas eu já escutei, vou morrer, mas vou morrer feliz. Teríamos que entender melhor o que é morrer feliz, né? De qualquer forma, a pessoa vai criando teorias para poder morrer. A verdade é essa. Da onde vem essa teoria? Do cigarro? Não, o cigarro é só o meio através do qual ele vai alcançar um fim. Seria este ou qualquer outro. Porque mesmo frente à pessoa esclarecida das razões, então, não deveria, né? Ela continua. E eu sou o exemplo da idiotice esta. Né? A droga, em termos gerais, é ela que cria, que é a causadora, digamos assim, da desgraça da pessoa. Não, ela é o meio através do qual a pessoa alcança um fim. O fim está dentro da pessoa. A pessoa está determinada a morrer antes. Está bem, ela tem o direito de morrer antes, tanto tem que ela fuma. Ninguém proíbe uma pessoa de fumar, de beber, de correr de carro, etc., enlouquecidamente. Ou de moto, que é mais perigoso ainda. Por que a pessoa faz isso? Por uma necessidade interna dela. Claro, cabe à sociedade, evidentemente, a diminuir, reorganizar. Mas tu cria no teu imaginário razões que justifiquem aquela conduta. Então, porque, na verdade não é aquilo. Quer dizer, tu cria uma verdade que não existe. Né? Então, e nós estamos respondendo a pergunta da mídia. Nós estamos, através de vários exemplos, respondendo por que a mídia nos oferece um produto e nós compramos esse produto, mesmo que nós não precisemos dele.
Eu já atendi pessoas, por exemplo, que tinham o hábito de comprar joias de madrugada nesses sites de leilões de joias, e quando recebiam as joias tinha uma decepção horrorosa, porque vinha uma medalhinha pequenininha, vinha um anelzinho de nada, ele tinha pago um monte de dinheiro, porque na fotografia não dava a real dimensão da joia. Uhum. A pessoa era roubada, na madrugada ela era roubada. Mas quem é que fazia ela ser roubada? Ela mesma. A pessoa complementa com uma outra pergunta, que eu acho muito interessante e amplia o leque. Né? Diz assim, a violência atual, né, não está na vontade de adquirir bens de consumo despertados pela mídia, gera uma ida às drogas e às suas consequências. Antes de tudo, parece estar a ânsia de ter os bens. Eu vou responder com um outro exemplo. Tem no vídeo, no YouTube, tem um videozinho do Ricardo Darín. Ricardo Darín é um artista de cinema da Argentina. É uma excelente artista, uma pessoa que tem vários filmes, uma excelente pessoa e tudo mais. Ele estava nos Estados Unidos fazendo um filme e terminou o contrato, terminou o filme e ele voltava para Buenos Aires, onde tinha ficado a mulher e parece que as filhas dele. Nesse meio tempo, como ele é uma pessoa que estava lá e é uma pessoa de excelente qualidade de trabalho e tudo mais, fizeram uma outra oferta para ele, que ofereceram ao redor de $1 milhão ou uma coisa assim para ele fazer um outro papel. E ele rechaçou, porque queria voltar para casa, queria estar com a família dele, já fazia, parece, em torno de 6 a 9 meses que ele estava sem ver a família e fazendo esse trabalho, e não tinha proposta que convencesse ele do contrário. Um jornalista americano entrevistou ele nesse meio tempo, na véspera de ele voltar, americano, e na conversa disse para ele, mas o senhor foi convidado para fazer um outro papel agora, tal. Eu sei que inclusive lhe ofereceram ao redor de $1 milhão, ele, mas eu não aceitei, eu estou voltando amanhã para casa. Como assim o senhor não aceitou? Eu não aceitei, eu estou voltando para Buenos Aires amanhã. Mas lhe ofereceram $1 milhão. Eu sei, eu conversei sobre isso. Eu não aceitei. O senhor não aceitou $1 milhão? Não, eu não aceitei $1 milhão. Eu já tenho dinheiro suficiente. Eu estou com saudade da minha mulher e dos meus filhos ou das minhas filhas. Mas $1 milhão? O senhor tem sobrando $1 milhão? Não tenho sobrando $1 milhão. O senhor não vai aceitar? Não vou aceitar. Eu estou com saudade da minha família e vou para casa. Já estou com a passagem comprada, amanhã eu estou saindo. Eu não posso acreditar, dizia o cara. $1 milhão. O senhor tem avião particular? Não tenho avião particular. O senhor tem um jatinho? Não tenho jatinho. Eu viajo em avião comercial. O senhor poderia comprar um, mas eu não quero jatinho. Eu quero a minha mulher e minhas filhas. Isso vale mais que $1 milhão. Eu estou com saudades, faz 9 meses que eu não vejo minha família. Bom, vale a pena ver esse videozinho no YouTube, porque o jornalista, o repórter, foi ficando pálido. Ele tem uma visão capitalista. Então, para ele... nos últimos minutos, ele já não sabia mais o que dizer. Ele estava pálido, branco, ele parecia que ele ia desmaiar, e ele gaguejava, porque ele não tinha dentro dele uma representação de alguém que dissesse não para $1 milhão, porque queria ver, estava com saudades da família. O Darín dizia... Eu já tenho o suficiente. Eu não preciso, $1 milhão, eu não preciso dele. Eu preciso da minha mulher, da minha família, dos meus filhos. Isso eu preciso. Isso esse $1 milhão não vai me dar. Estou indo embora, não tem proposta que me faça ficar. O indivíduo ficou gaguejando no final. E a entrevista termina dessa forma, ele sem saber o que dizer, o que perguntar, porque ele ficou chocado, paralisado. Perceba assim que o repórter ele pergunta por aquilo que ele entende como correto, porque ele vive naquele ambiente que é o capital, né? é a mola mestra, vamos dizer assim, né, Newton? E eu novamente estou respondendo o ouvinte que passou a mensagem falando do mercado, do valor, do material, quanto o material nos seduz ou é importante. Corre atrás do material loucamente quem é louco. Estou usando metaforicamente, como um sentido popular, não psiquiátrico da palavra, né? Científico da palavra. Cada um escolhe para si o que acha, o que gosta, o que não pode deixar de escolher, enfim, vai depender do mundo interno de cada um. Se hoje me oferecerem para trabalhar, vamos pensar que uma emissora de São Paulo me contrate por R$1 milhão por mês. Eu não vou.
Eu não vou, tenho 61 anos de idade, eu estou super organizado, meus filhos cresceram, já são formados, estão... Com outros valores. Eu não preciso desse dinheiro. Os valores são outros. Eu ganho o suficiente, eu estou bem, eu estou com a minha mulher, eu vou buscar o inferno para mim. Esse $1 milhão por mês seria o inferno. A resposta já agora é não, eu não preciso desse dinheiro. Mas de $1 milhão por mês seriam 12 milhões no ano. Não, eu não preciso desse dinheiro. O que eu tenho é suficiente para viver bem, eu estou tranquilo, estou em paz, eu quero desfrutar minha vida. Então, mas diz isso para essas pessoas todas que nós estamos vendo na televisão, que fazem da vida, o grande projeto de vida, ter mais e mais e mais e mais. Sim, porque vão morrer engasgado com Newton, tanta coisa. O que a gente está constatando aí que algumas figuras políticas, eles não estão roubando para eles. Eles estão roubando para 3, 4 gerações da família deles. Porque o dinheiro que está sendo falado aí de cada um que pega, né, é algo assim fabuloso. Né? Leandro, tu acha que uma pessoa normal, para qualquer ouvinte em casa, uma pessoa normal, de bom senso, junta 51 milhões de reais em dinheiro em casa? Uma pessoa normal faz isso? Eu acho que ali é para pagar os vendidos. Vou dizer mas, assim, Leandro, ainda ser. assim... O banco, ainda assim... É o banco da propina. Mas ainda assim, já sei que tem delinquência no meio, mas tu acha que uma pessoa normal, de bom senso, aluga um apartamento, pega um apartamento para juntar 51 milhões de reais, seria mais, certamente? Isso aí, com certeza devem ter outros tantos, os triplex da vida, cheio de dinheiro por aí, pelos mesmos motivos. Parece que a regra não era botar mais dinheiro em banco, nem mandar para o exterior, era guardar em apartamento, enterrar, sei lá. Voltamos ao enterro dos tesouros enterrados, os enterros de ouro da época das guerras no Rio Grande do Sul, no interior do país, que as pessoas enterravam para não serem roubados, depois morriam e ninguém ficava sabendo onde é que estava, lá eventualmente alguém descobria sem querer. Voltamos a essa época. Mas tu acha que uma pessoa normal, uma coisa é a pessoa enterrar as suas medalhas, as suas moedas de ouro na volta da casa, no interior do estado, porque vinham um batalhão lá, uma cavalaria ou um destacamento lá e roubava, estuprava, sei lá, essas coisas que tinham nas nossas guerras. E outra coisa é o indivíduo guardar 51 milhões, esconder 51 milhões de reais e tantos outros milhões que devem ter guardado em apartamentos por aí. Qual é o sentido disso? Se nós estamos falando que o Darim, com $1 milhão, que são 3 milhões e poucos de reais, disse não, que eu estou com saudade da minha família, não quero, esse dinheiro não serve para mim, vai me fazer mal, é nocivo, eu quero minha mulher, meus filhos, minhas filhas, enfim. Da mesma forma que eu digo, $1 milhão de reais por mês, nessa altura da minha vida, não serve para mais nada, só me atrapalha, sendo dessa forma. Mas o indivíduo tem que ter a cabeça, tem que ter um projeto de vida, uma estratégia, saber onde ele quer chegar, de que maneira, etc, etc, para poder dizer não. Mas ele diz não para esses valores enormes e diz não para valores pequenos que são indecentes também. Que o projeto que essas figuras têm é nitidamente um projeto de estar no poder, para desfrutar do poder. Mas esse é ponto. Mas é a expressão da loucura. São canais que vão se apresentando. Se o indivíduo vive nesse meio, todo mundo, todo ser humano, em casa as pessoas podem pensar sobre isso, todo indivíduo se vale de determinados canais que são valas comuns para expressar o que tem dentro da cabeça. Essas valas comuns, muitas vezes, por serem comuns, muitas vezes não são identificadas como algo nocivo. Suponhamos que num grupo determinado social, e eu tenho escutado muito isso no consultório, alguns homens digam, não, eu posso ter outras mulheres porque o homem não é monogâmico. O homem nunca foi, ele é poligâmico. Então eu tenho a minha mulher, que é com a mãe dos meus filhos, mas eu tenho outras mulheres porque assim, a humanidade é assim, o homem sempre teve várias mulheres. Então, mas ele nasceu e se criou num ambiente onde isso é uma vala comum. Esses conteúdos fluem livremente por essa vala e ninguém questiona. É mais ou menos assim. Então passa a ser uma verdade, digamos, claro, ainda que por baixo do pano. Entre eles, no grupo, se comenta, se fala, trocam mulheres, etc, etc, mas não deixam de fazer porque eles acreditam que isso é uma verdade que deve ser defendida. Agora vamos pegar esse modelo, vamos para a política. Qual é a vala comum na política?
é o indivíduo poder roubar 50 milhões de reais, guardar num apartamento e, como muitos estão fazendo a mesma coisa, não dá nada. Essa é a vala comum. Então a vala comum pode ser um risquinho no chão um sulquinho no chão por onde escoa um líquido qualquer, pode ser até do esgoto, e pode ser um canal, né, tipo o canal São Gonçalo, que se transforma num rio e que leva muitas coisas dentro dele, muitos conteúdos. Então depende de onde o indivíduo vive, com que ele se maneja e tudo mais. Mas do risquinho no chão, pequeno sulco no chão, a um rio caudaloso, a intenção que existe dentro do ser humano é a mesma. Claro. O que muda é a via, o meio, o objetivo é o mesmo. Atendendo o ouvinte, né, que nós já temos até participações no Facebook, nós estamos ao vivo. Né? Sim. Mas teve uma pergunta de um ouvinte da semana passada, ou retrasada, né? Semana retrasada, né, Newton? Que fala sobre a questão da democracia. Eu não entendi. A Marisa Elvik. Marisa Elvik. Comentou por que a democracia implica em as pessoas, de repente, terem que escutar ou comprar ou conviver com coisas que não é do seu agrado e, ao mesmo tempo, como um vizinho que bota o som exageradamente alta, ou alguém que fuma um cigarro de maconha no lado de uma outra pessoa, ou fumar perto de uma pessoa, ou de repente ter que ver programas ou assistir coisas que não está de acordo e tudo mais. Por que a democracia, por que se chama isso de democracia, e se por acaso isso não é um ato de violência ao qual nós temos que nos submeter, porque a sociedade mesmo impõe que nós tenhamos que conviver com essas coisas democraticamente, mesmo que nos façam mal. Essa era a pergunta dela. É interessante que isso nos remete a muita coisa, né, Newton? Que se tu analisar, dentro das formas de poder que o homem descobriu, né, que ele evoluiu, a democracia ainda é melhor, porque o tiranismo, a ditadura, totalitarismo, nós já tivemos essas passagens, né, no mundo inteiro e vimos que é ruim, né? Ainda a pior democracia é melhor que a melhor ditadura, vamos dizer assim, né? Vamos ver o aspecto libertário. Mas, por outro lado, a democracia é um estado de espírito. Você percebe a liberdade que tu tens, não pode atingir a liberdade do outro, né? E é difícil viver em democracia, e respeitando as liberdades de cada um. Olha, vamos pensar no conceito de democracia e qual é a história da democracia. A democracia surge na Grécia Antiga, 300 anos antes de Cristo, através da filosofia. Filosofia, do pensar em voz alta, e de lá para cá não mudou muito. A proposta de democracia de lá para cá não mudou muito. Então nós temos 300 anos, é um sistema que surgiu 300 anos antes de Cristo. Claro que apareceram algumas tentativas de modificar ou substituir a democracia, que também foram frustradas e até se mostraram piores que a democracia. Então, apesar de tudo, o que dizem os estudiosos, os cientistas políticos, todos eles dizem isso, que apesar de tudo, a democracia ainda é o melhor meio, apesar de tudo. Mas nós não fomos capazes de purificar a democracia, nem criar um espectro democrático verdadeiro. Porque nós não somos capazes. Nós não somos capazes, aí tá, essa é a resposta. A democracia é boa, o problema é o homem. É o mesmo a nossa situação política, né? Claro. O sistema pode mudar a lei eleitoral, mas o problema é que quem está lá é podre, quem está dentro dos partidos também. Então não adianta, pode mudar porque a podridão vai contaminar, porque quem está hoje na política, né, a gente vê, é um ser humano podre, baixo, né? Psicopata, como a gente viu vários líderes nacionais, né? De uma psicopatia atroz. Atroz. Então, não tem... Tá bem. Mas então não tem solução. Não, a solução é persistir e purificar. Mas agora, o quanto nós vamos purificar é meio utópico. Nós vamos lidar com esse problema a vida toda. Temos que... A saída é ter um sistema de controle mais rígido. Ou seja, o ser humano não pode, é muito importante que as pessoas em casa pensem nisso, ficar livre, absolutamente livre, se gerenciando. São pouquíssimas as pessoas que têm a capacidade de olharem para dentro de si e dizer, não, isso eu não posso fazer, isso eu não devo fazer. A história do dinheiro. Voltamos ao Darim como exemplo. $1 milhão, o senhor não vai deixar sua família? $1 milhão. Não, eu não vou deixar minha família por causa de $1 milhão. A minha família vale muito mais do que isso, eu já tenho dinheiro suficiente para viver. Então, que o indivíduo tenha essa capacidade de discriminar esse mundo interno, são poucas pessoas que fazem isso, são exceções. A grande maioria das pessoas não faz assim. Bom,
essa grande maioria das pessoas que não faz assim são as que nos governam. Consequentemente, Sim. nós Nós temos... somos vítimas disso aí. Bom, Mas também, Newton, então, elas nos representam porque elas nos contagiam com seus próprios discursos. o que nós precisamos? Como essas bebidas de laranja. A gente sente o cheiro de laranja, o sabor de laranja, visualiza laranja, mas não é laranja. Né? É podre com essas figuras que eles te trazem uma mensagem, né, ideológica, bonita, que te conquiste. Mas essa turma que está aí, né, e de esquerda, de direita, né, não tem... São as pessoas, não tem são mais nem o que dizer. Não são nem os partidos, são as essas pessoas. Agora, as pessoas que estão do lado dela também estão contaminadas. Não vai? Então. Porque hoje, para tu chegar lá em cima, tu precisa fazer muito, vender a alma ao diabo. Onde é que está o problema? O problema está nas pessoas? Não, as pessoas são assim. O problema está na lei, na regulagem, no controle. As pessoas ficaram descontroladas, com muito poder descontrolado. Claro. E fizeram o que estava dentro delas. Onde é que está a falha? No controle. Nós somos obrigados a nos controlarmos mutuamente. O ser humano não pode ficar sem controle. O ser humano não tem a capacidade, ele volta para o mundo animal com muita facilidade. Uhum. Que é o que nós estamos vivendo aí, pessoas que são animais. O ser humano, a vida humana está muito próxima da vida animal, ainda. E nós voltamos a nos comportar como animais com muita facilidade. Então, caçamos, matamos, roubamos, humilhamos, destruímos com muita facilidade. O que nós precisamos ainda? Gerações e gerações e gerações. Um controle muito rigoroso dessas atitudes. Aí vem o tema dos Estados Unidos, tolerância zero. Dentro do que a sociedade determinou como um padrão de comportamento social, tudo é permitido, liberdade total. Se tu saíres 1 milímetro para fora, tu és detido. Ah, mas foi só 1 milímetro. Não interessa, está detido. Detido. Por quê? Porque eles têm um controle. Por que os Estados Unidos defendem tanto a democracia? Porque a democracia deles é diferente da nossa. A democracia deles é um quadrado, é um marco, é uma moldura de quadro, que eles emolduraram a sociedade e colocaram ali dentro daquela moldura, tudo o que eles querem. Se tu ficares dentro daquela moldura, tu tens toda a liberdade, tu tens a maior democracia do mundo. Se tu saíres 1 milímetro para fora, tu estás condenado. Então, essa é a democracia dos Estados Unidos. A nossa democracia não tem moldura. Nós temos uma falta de limites enormes. Então, tudo é permitido. Aí onde entra a questão da ouvinte, da Marisa Elvik, dizendo, bom, que democracia é essa? Que o indivíduo invade a minha casa, me rouba, eu não posso me defender. Se eu me defender, eu sou processado. Se eu matar o ladrão, eu vou preso porque matei o ladrão. Aí, como o ladrão é menor, ele não vai preso e não é... Que democracia é essa? Então, por quê? Porque nós não temos na sociedade brasileira o quadro, a moldura do quadro, que diz, aqui dentro, todo mundo pode fazer o que está permitido dentro da sociedade, as regras da sociedade. Se sair 1 milímetro para fora, está preso. Aonde há exceções à lei, aquelas exceções viram uma doença, um câncer. Falasse no menor, né, Newton? Por exemplo, o menor não tem a mesma punição que tem o maior. Bom, então tá. Então, esse menor agora ele é usado, muitas vezes, né, pelo marginal, porque sabe que não vai dar nada, entre aspas, ou vai dar algum problema menor. Né? Bom, a mulher que está na esquina com 5 crianças que nem são filhos dela, pedindo para ela poder colocar na bolsa e ir para casa. As pessoas aprenderam, mas por que aprenderam? Porque nós não temos um conjunto de leis que configurem. Não, mas nós tínhamos mensagens inversas, né? Controle de natalidade era atingir a própria religiosidade. Né? Eu me lembro de ouvir religiosa não pode, é proibido controle de natalidade. Agora eles deviam pegar as crianças, né? Porque eles fazem um discurso, né, desse tipo, mas eles não têm responsabilidade depois que fica na rua. Eu acho que as igrejas tinham que sustentar. Deveriam sustentar agora a pobreza, né? Porque eles fizeram um discurso desse tipo. Né? Bom, então, de novo, voltamos ao princípio, aqui respondendo a pergunta do ouvinte. Se nós não tivermos um controle rigoroso, no sentido de que temos um conjunto de normas sociais que nós escolhemos e queremos para nós, e quando o indivíduo sai 1 milímetro para fora, ele é detido, se nós não tivermos um controle rigoroso nesse sentido, nós vamos ter essa bagunça eterna.
E nós, brasileiros, temos um pouquinho a ideia de que não gostamos de leis. Nós não gostamos de leis enquanto sociedade. Nós nos vangloriamos de sermos driblar a lei é o jeitinho Então, a consequência disso é o que nós estamos comprando. Então, nós provocamos, enquanto sociedade, provocamos esse horror todo. As pessoas têm que aceitarem que a justiça funcione direitinho, que as pessoas que se portaram mal e são criminosos vão para a cadeia, e assim sucessivamente, porque o indivíduo tem que ser contido. Ele é um delinquente, ele é inveterado, ele é insaciável, ele vai voltar a fazer o mesmo. Qual é a diferença? Que a diferença existe entre o indivíduo que sai para a rua e mata, é preso, solta, mata, é preso, solta, mata, ou rouba, do sujeito que está lá em Brasília roubando 50 milhões de reais. Se soltar, ele vai roubar outros 50. E se tiver oportunidade, mais 100, mais 200, mais 1000. Por quê? Porque ele é doente. O meu medo é que essa mentalidade criminosa não esteja só no Executivo. No Legislativo a gente já sabe que havia, né? Agora, tem outros lugares que pode ter essa mentalidade criminosa, mas são letrados, e doutorados e tudo mais, né? Leandro, está dentro de casa. Está dentro das nossas casas. Quantas vezes nós também damos o jeitinho brasileiro para nos livrarmos de alguma obrigação, de algum compromisso com os filhos, com a mulher, conosco? Quantas vezes nós, de alguma forma, vamos ensinando os nossos filhos de que a lei vale, mas não sempre, de que o que tem o poder tem mais direitos. Nós ensinamos isso para os nossos filhos dentro de casa. Eu tenho que fazer o nosso intervalo, Milton, mas eu tenho para mim, eu não sei como os currículos atuais, né, lidam com a parte da história recente do país. A gente sabe, por exemplo, no período de ditadura, né, que nos mentiam para nós no currículo escolar. A história era contada de forma mentirosa para iludir desde pequeno. Como também em outros regimes de força foram feitas a mesma coisa em outros lugares do mundo, né? De mentir para as crianças, né? Uma história que não é verdadeira. E a gente tentar repetir aquilo como um papagaio, né? Israel e Palestina ensinam para as crianças nas suas respectivas escolas que o outro país não existe. No mapa da Palestina não existe Israel, no mapa que as crianças de Israel tudo não existe a Palestina. E que é inimigo, figadal e assim por diante. Então, quer dizer, mesmo nos currículos, né, nos mentem descaradamente, né, para nos iludir. E depois, quando você começa a ler bons livros de história com pessoas livres, né, você vê que não é bem assim como aquilo que era contado nos livros infantis ou nos livros, né, de adolescente. Nós já somos iludidos desde o início, no próprio ensino, por aquele que está no poder. Não é só a comunicação, né? Pior é a formação da cabeça de alguém com mentiras, né, da nossa história. Nós entramos nisso depois do intervalo. Perfeito. Vamos agradecendo às pessoas que estão curtindo e mandando mensagem pelo Facebook. Nós estamos ao vivo. A doutora Jandira Valente, em Canguçu, que está elogiando o programa e agradecendo de estarmos no ar falando sobre essas coisas. A doutora Ana Cláudia Lucas. E depois, aos pouquinhos, no transporte, a gente vai dizendo. E lembrando também que a partir de hoje o de piso interior está conosco, né? No grupo de patrocinadores que nós precisamos, né? Onde foi o dia do cliente, a gente vai valorizando também esse grupo que nos apoia, o Paneminho, o Piso. Há 160 anos de hoje, na Beneficência Portuguesa, tem até um jantar, né, alusivo a esses 160 anos, lá no Centro Português, né? Vamos ao intervalo e voltamos.